Olá! Na live de hoje eu vou falar qual é a chance da NIC, que é a neoplasia intraepitelial cervical, que é a lesão de colo de útero, virar câncer. E eu dividi a live de hoje em alguns tópicos e as dúvidas que eu vou responder hoje são essas. O que é NIC? O que significa NIC? Quais são os tipos de NIC? Quem tem NIC tem câncer? Qual a chance do NIC1 virar câncer? Qual é a chance do NIC2 virar câncer? Qual é a chance do NIC3 virar câncer? Quem tem NIC vai ter câncer? E quais as chances de cura do NIC? E se o NIC pode regredir? Então, vou começar falando primeiro o que é. Então, NIC é uma sigla para neoplasia intraepitelial cervical, que significa uma lesão de colo de útero precursora do câncer. Então, ela é uma lesão que ela tem potencial de evoluir para câncer. E ela é causada pelo HPV. E as NICs que podem evoluir para câncer, elas são causadas pelo HPV de alto risco. Então, o HPV é um vírus, que é o papilomavírus humano, e a gente divide ele em subtipos de alto risco, que são os que estão relacionados com câncer, então alto risco para câncer, e os de baixo risco, que são os que estão relacionados com as verrugas genitais. E para falar sobre isso, eu trouxe os dados de um estudo que foi publicado o ano passado, então um estudo super recente, que fala sobre a história natural das NICs, das neoplasia intraepitelial cervical. Então, esse estudo, ele é uma meta-análise, ou seja, ele reúne vários outros estudos, ele compilou os dados de 89 estudos e incluiu mais de 12 mil mulheres para fornecer essas informações. E foram incluídas apenas mulheres imunocompetentes, ou seja, que não tinham HIV ou que não tinham nenhuma doença autoimune. Porque mulheres que têm HIV ou que têm doença autoimune, a imunidade delas é diferente, então o risco das NICs é maior. Então foram incluídas apenas mulheres que tinham imunocompetentes, ou seja, saudáveis. E vamos lá para os dados, então. Primeira dúvida, quais são os tipos de NIC? Então, tem o NIC1, NIC2 e NIC3 e depois é o câncer. Segunda dúvida, qual é o risco do NIC1 virar câncer? Então, qual é a chance? Então, eu trouxe aqui o resumo dos NIC1s. Então, ali mostra aqui nessa tabela o risco de progressão, o risco de persistência e a chance de regressão. Então, os estudos que acompanharam por mais tempo, acompanharam por 4,5 anos. E a chance de progressão do NIC1 foi de 11%. Nesses estudos que acompanharam por mais tempo, que é o que aparece aqui, ó, nessa tabela. Então, aqui eles acompanham, mostram todos os dados de todos os estudos por tempo de acompanhamento, então 6 meses, 12 meses, 24 meses, e os que acompanharam mais tempo foram 4 anos e meio e a chance de progressão foi de 11%. E dessas mulheres com NIC1, apenas 0,03% evoluíram para câncer, ou seja, de cada 10 mil mulheres com NIC1, 3 vão ter câncer, tá? Já quando a gente pergunta qual que é a chance do NIC2 virar câncer, então trouxe aqui também, tá aqui nessa outra tabela. Então aqui mostra a chance de regressão, a chance de persistência e a chance de progressão do NIC2. E também no estudo que acompanhou por mais tempo, mostrou ali que a chance de progressão, então da chance do NIC2 progredir para uma lesão mais grave, que é o NIC3, é de 19%. E a chance desse NIC2, uma mulher com NIC2 ter câncer, é de 0,3%, ou seja, de cada 1.000 mulheres com NIC2, 3 vão ter câncer, tá? E quando a gente pergunta qual que é a chance do NIC3 evoluir para câncer, então também vou trazer aqui os dados do estudo, os estudos que acompanharam por mais tempo, então, foram por 4 anos e meio. E nesses 4 anos e meio,
Tá aqui a tabela. 6% evoluiu para câncer, tá? Quando a gente fala em mais tempo de acompanhamento, então tem um outro estudo que não tá aqui nesses dados, que acompanhou mulheres por 30 anos. E nesses 30 anos de acompanhamento, a chance do NICU3 evoluir para câncer foi de 30%. Esses estudos com NIC3 são estudos mais complicados por questões éticas, porque como que a gente vai ficar acompanhando uma mulher com NIC3 para ver se ela vai ter câncer ou não sem tratar? Então, são estudos mais complicados de serem feitos. Porém, os dados que a gente tem, então, são desses de tempo mais longo, então 30 anos, aí com 30% dos casos de NIC3 evoluindo para câncer, tempo menor de acompanhamento, que é o que tem aqui nessa meta-análise, então 4,5 anos de acompanhamento, 6% das pacientes com NIC3 evoluíram para câncer, então de cada 100, 6. E aí, tudo isso que eu falei tá compilado nessa tabela aqui, que mostra o risco de progressão para câncer. Aqui, se vocês vão ver, mas o NIC3 aqui está aparecendo só 2%. Por quê? Porque ele pegou estudos que tinham menos tempo de acompanhamento. Conforme vai aumentando o tempo de acompanhamento, também aumenta o tempo de evolução. Quando a gente fala em, por exemplo, NIC1, que é a lesão inicial, que é o que a gente chama de lesão de baixo grau, então o risco dela é menor, o que a gente vê? Que em torno de 60% das vezes a lesão regride sem nenhum tipo de tratamento. E aqui a gente está falando em pacientes que não foram tratadas, que elas só foram acompanhadas, então elas não fizeram nenhum tipo de tratamento. A chance de persistência ali ficou em 25% e a chance de progressão ficou em 11% para uma lesão mais grave e a chance de evolução para câncer, então, de 0,03%. Já o NIC2, então, essa chance aí de regressão ficou em torno de 47%, a chance de progressão, a chance de persistência ficou de 23%, a chance de progressão de 18%. Quando a gente fala em NIC2, o que a gente tem que saber? Que a chance de regressão, ela é maior em mulheres mais jovens. Então, quando a gente fala em mulheres com menos de 30 anos, tem uma chance de regressão maior, às vezes superior a 60%. Já quando a gente fala em mulheres com menos de 30 anos, essa chance de regressão ela é menor, em torno de 50%. E qual que é a importância disso? Porque quando a gente tem pacientes com NIC2 com menos de 30 anos, a gente pode pensar em fazer um tratamento mais conservador, ou seja, a gente pode fazer um tratamento com laser que vai destruir essa lesão ao invés de fazer a cirurgia. Classicamente, quando a gente tem uma paciente com NIC2 ou com NIC3, a gente faz a cirurgia de alta frequência, que é uma cirurgia que vai tirar um pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Tem uma live que eu fiz só sobre cirurgia de alta frequência, então sobre CAF, que é essa cirurgia explicando isso. E ela é o tratamento clássico para NIC2 e NIC3. Porém, se a gente tem uma mulher com menos de 30 anos, a gente pode fazer um tratamento com o laser, porque esse tratamento não vai tirar partes do colo do útero, ele vai destruir a lesão sem excisar e isso não vai impactar no futuro reprodutivo da paciente, ou seja, não aumenta o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura, que é um dos problemas da cirurgia, tá? E isso serve para qualquer paciente com NIC1 por mais de 2 anos. Então, quando a gente tem uma lesão NIC1 que está durando mais do que 2 anos, a gente recomenda fazer o tratamento. Mesmo mulheres que têm mais de 30 anos podem fazer o tratamento com o laser, se essa lesão for completamente visível, porque o risco dessa lesão evoluir é muito baixo e a gente consegue, com o tratamento destrutivo, ter um resultado tão bom quanto o da cirurgia. Então, para quando a gente vai indicar laser? Para pacientes com NIC1, independente da faixa etária, então mesmo uma mulher, tô com 45 anos, tô com NIC1, pode fazer laser. Para mulheres com NIC2 que tenham menos de 30 anos,
E quando a gente vai indicar fazer cirurgia de alta frequência, que é aquela que vai tirar um pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Então, mulheres com NIC3 a gente indica, e para mulheres com NIC2 que tenham mais do que 30 anos, certo? E por que a gente indica o tratamento nesses casos? Porque nesses casos, sim, existe um risco aumentado de evolução para câncer, principalmente no caso de NIC3. Aqui passou uma pergunta. Vamos ver aqui as perguntinhas que passaram. Eu tenho NIC3, fiz um CAF em dezembro e irei precisar fazer novamente. Minha gineco falou que esse CAF será mais aprofundado, irei levar corte. Qual a chance de cura? Então, o NIC3, o que a gente faz? Que é essa lesão mais grave. A gente faz a cirurgia de alta frequência e avalia as margens. Se as margens estão livres, ou seja, a lesão foi retirada por completo ou não. Isso, então, dependendo desse resultado. Por exemplo, margens livres, a gente só vai repetir os exames, então preventivo e colposcopia, depois de 6 meses. Quando as margens estão comprometidas, principalmente as margens endocervical, que é da parte de dentro do útero, aí a gente repete em 4 meses. E aí, dependendo desse resultado, é que a gente decide se vai fazer um recaf, ou seja, uma nova cirurgia ou não, tá? Então, tem que saber qual que foram o resultado dos seus exames de controle para saber dizer se vai precisar fazer uma nova cirurgia ou não. Boa noite, doutora. Os condilomas são apenas genitais ou podem aparecer em outras regiões? Em qual grau de NIC ocorre o aparecimento delas? Então, condilomas e NIC são lesões diferentes. Os condilomas são as verrugas, elas não têm risco de evoluir para câncer, elas estão relacionadas com HPV de baixo risco, que é o HPV que ele não está relacionado com câncer de colo de útero. E o que acontece é que às vezes os pacientes têm os dois, tem tanto o HPV de baixo risco quanto de alto risco. Então, NIC e verrugas são duas coisas diferentes. E os condilomas, eles podem estar tanto na parte externa da genitália feminina, que é mais fácil de identificar, porque consegue ver a olho nu, mas eles podem estar na vagina, que é a parte de dentro, pode estar também no colo do útero, tá? E o mais comum quando a paciente está com NIC e condilomas é o seu NIC1, que é a lesão de baixo grau. Qual a chance do HPV ser eliminado aos 21 anos? Então, tem uma grande chance do HPV ser eliminado em pacientes com menos de 25 anos. Os estudos que acompanharam por mais tempo acompanharam por 7 anos e nesse período de 7 anos, 86% das pessoas tinham eliminado o vírus do HPV. Minha irmã de 16 anos está com verrugas genitais. Essas verrugas podem gerar NIC? Ela tem chance de ter cura? Então, sim, tem grande chance de ter cura se as lesões forem tratadas por completo. As verrugas, a gente não faz acompanhamento delas, a gente sempre faz tratamento porque elas têm alta chance de transmissão de uma pessoa para outra. Então, 60% das pessoas que têm contato com alguém que está com verrugas vão se contaminar. Os tratamentos que a gente faz pode ser feito com imiquimod, que é uma pomada que a gente passa nas lesões, pode demorar até 4 meses para regredir, e a eficácia do tratamento do imiquimod, que é a pomada, é em torno de 60%. Outra opção de tratamento é o laser, que a gente aplica na lesão e destrói a lesão. Então, dependendo da quantidade de verrugas que tem, dá para fazer tudo isso numa única sessão, tá? E as verrugas não geram NIC, porém é comum ter associação de a paciente estar com verrugas e ter lesão também de colo de útero. Então, precisa fazer aí uma colposcopia para olhar o colo do útero, para ver se tem verrugas na parte de dentro, na vagina, no colo, ou se tem alguma lesão de colo de útero. A colposcopia é um exame que a gente olha o colo do útero, a vagina com um microscópio, com uma lente de aumento, aplica alguns líquidos para ver se tem alguma lesão, certo? Doutora, tem como ter tido contato com HPV em um mês e no outro mês já aparecer no Papa Nicolau? Então, precisa ver o que apareceu exatamente no Papa Nicolau, porque o Papa Nicolau, que é o preventivo do colo do útero, a gente identifica lesão, tá? Para identificar a presença do vírus, tem que fazer uma pesquisa de HPV, que pode ser tanto o PCR quanto a captura híbrida. Então,
tem que ver ali o que apareceu. Apareceu HPV positivo? Apareceu lesão no Papa Nicolau? Para eu conseguir te dar essa resposta. Essas verrugas podem aparecer na perna ou em outros lugares. Então, existem vários tipos de HPV, mais de 100, porém que tem tropismo pelo trato genital, ou seja, que acontece na área genital, são em torno de 40. E os HPVs da região genital, eles só dão ou na região genital, que pode ser colo de útero, vagina, vulva, pênis, ânus, ou na orofaringe, tá? Não dá em outros locais. Então, às vezes, tá com uma verruga na mão, uma verruga no pé, é HPV, mas é um HPV que não dá na área genital, é outro tipo de HPV, tá? Foi feito uma cudoscopia e 2 exames de lâmina e acusou neoplasia intraepitelial. Então, aqui a Juliana falando que ela tinha feito, então, a cirurgia da alta frequência e daí repetiu o exame da colposcopia e apareceu o NIC. Então, tem que ver ali, Juliana, para saber se vai ter que fazer uma nova cirurgia de alta frequência, qual grau que deu a NIC, tá? Porque, por exemplo, se der um NIC 1, não precisa ir para a cirurgia de alta frequência se esse NIC 1 for completamente visível. Dá para pensar em fazer até o mesmo um laser, tá? Ou manter o acompanhamento. Então, tem que ver qual grau de NIC que deu após o tratamento da cirurgia da alta frequência. Fala sobre líquen, doutora, mesmo tratando, isso leva ao fechamento total e, consequentemente, não ter mais o que fazer. Então, Josi, tem uma live que eu fiz só sobre líquen. Se tu quiser assistir, procura lá como líquen vulvar, eu mostro fotos antes e depois do tratamento. Então, o líquen tem tratamento, é uma doença de pele da vulva que não tem relação com o HPV, ele tem relação com doença autoimune e ele pode causar muita coceira, aumenta o risco de câncer de vulva. E o tratamento, em geral, a gente faz com as pomadas, com corticoide e com a aplicação do laser também. Ele funciona muito, muito bem para líquen. Tem lá, nessa live eu mostro resultados de antes e depois da aplicação do laser, tá? Bom, então era isso que eu queria falar sobre o risco de progressão do NIC para câncer. Aqui, ascos em repetição a cada 6 meses. Precisa fazer colposcopia? Precisa sim. Tem uma live só sobre ascos também, que está no YouTube, no Facebook e no Instagram. Ascos é uma sigla para uma alteração indeterminada. Então, no preventivo, o patologista vê uma célula que não está normal e ele não sabe dizer se isso é alguma lesão por HPV, se é só um corrimento ou uma inflamação. Nesses casos, a recomendação é fazer uma pesquisa de HPV para saber se tem presença do vírus ou não, porque, como eu falei, não tem como ter uma NIC sem ter HPV, tá? E aí a gente faz uma colposcopia para procurar ver se tem alguma lesão ou não, tá? Se tratar a verruga com a pomada e ela sumir, tem chance de voltar? Tem sim, Esther, tem chance de voltar. Dos tratamentos de verruga, o que menos tem recidiva é o laser, tá? Mas com a pomada, que nem eu falei, a chance ali de resolução é em torno de 60%. Doutor, explica o que é extensão glandular. Então, quando a gente tem uma lesão NIC2 ou NIC3, no laudo pode aparecer como extensão glandular. Na prática, não muda o tratamento e nem o risco dessa lesão. O risco a gente determina pelo grau. Se a NIC2 é aquele risco que eu mostrei ali, né, de evolução para câncer, então de cada 1000, 3 vai evoluir. Quando é um NIC3, depende do tempo, ali no estudo de 4,5 anos, 6% vai evoluir, então de cada 100, 6 vai evoluir para câncer. Claro, tudo isso se não tratado. Quando faz o tratamento é outra história. Isso aqui eu estou mostrando a história natural da lesão, ou seja, sem fazer nenhum tratamento, se não fizer nada, qual que é o risco de evoluir. Mas o fato de ter ou não extensão glandular não muda o risco da lesão. Então, o risco é daquele. Se é NIC2 é um risco, se é NIC3 é outro risco. Não acusou um NIC dessa vez, apenas na primeira, que foi um NIC3. Mas tem muitas dores na região da vagina e muitas pontadas fortes. Então, a Juliana colocou. Então, assim, Juliana, se não acusou NIC depois do tratamento da cirurgia da alta frequência, não precisa repetir o CAF, tá?
Porque uma característica das NICs, elas não dão sintomas, elas são assintomáticas. O máximo que pode ter é sangramento, tá? E essas dores na região da vagina e pontadas fortes não estão relacionadas com a NIC, é outra causa. É de alto risco as verrugas em outra parte do corpo? Não. As verrugas de outra parte do corpo, elas não são relacionadas com câncer, tá? O HPV de alto risco é o que dá em região genital, que está relacionada com o câncer. Então, era isso que eu queria falar sobre o risco do NIC evoluir para câncer. NIC2 de captura híbrida está negativa. É possível ter eliminado o vírus e a lesão ter ficado? Não, se tá com uma biópsia, NIC é um diagnóstico de biópsia de colo de útero. Se tá com uma biópsia de colo de útero com NIC2, é porque tem lesão. E aí, no caso do NIC2, a gente recomenda fazer tratamento. Se for uma paciente com menos de 30 anos, pode ser feito laser, quando a lesão é completamente visível. Se for uma paciente com mais de 30 anos, a recomendação é a cirurgia de alta frequência, que é essa que tira um pedacinho do colo do útero e manda para exame. Doutora, é verdade que o barbatimão ajuda a eliminar o HPV? Infelizmente não, Vicky. Isso é lenda, né? Tem muita coisa na internet, infelizmente, divulgando informação errada. E não, o barbatimão não ajuda a eliminar o vírus do HPV. Bolinhas na vulva pode ser HPV? Pode. Precisa examinar, porque pode sim ser HPV. Se o médico que estiver examinando, o ginecologista, ficar em dúvida, o ideal é fazer uma biópsia para ter o diagnóstico definitivo, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Obrigada!